Se vocês soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojados. Sejam muito bem-vindos ao canal 15. Eu sou o Giovanni e tô aqui hoje para falar um pouco sobre fake news. Antes do vídeo começar, eu vou pedir para que tu curta e para que tu se inscreva no canal, e caso tenha alguma sugestão de assunto que tu quer ver aqui sendo falado em até 15 minutos, é só deixar nos comentários desse vídeo. Lembrando que eu não sou especialista sobre nenhum dos assuntos que estão aqui, então se tu entende mais do que eu sobre esses assuntos, pode deixar no comentário alguma sugestão ou até alguma correção caso eu venha falar alguma besteira, isso pode acontecer. O importante é que meu trabalho é bem baseado em pesquisa, então eu busco informações para poder falar sobre isso para vocês, tentando ser o mais assertivo possível no assunto que a gente escolheu para comentar. Bom, não se sabe quando nasceu e qual foi a primeira fake news do mundo. Mas o que se sabe é que a fake news, durante a história, ela teve várias versões, foi contada de diversas maneiras e foi utilizada muito principalmente pela política. O que se sabe é que a partir do avanço tecnológico, que trouxe muitas coisas boas para o mundo, sim, ninguém está contestando o avanço tecnológico, inclusive o avanço tecnológico que me deu o direito de fazer esse vídeo para vocês assistirem, é que o avanço tecnológico ele contribuiu para que as fake news fossem espalhadas de forma mais verídicas para muito mais gente. Porém, o avanço tecnológico ele ajudou as fake news a se proliferarem com muito mais confiança. Porque além de a prova textual e da prova falada, as fake news passaram a ter provas visuais de que algo estava acontecendo. E isso contribui para que essa galhofa seja compartilhada. E muitas vezes também se atrela fake news a coisas desconhecidas, porém muitas fake news surgiram da boca de pessoas famosas, de pessoas que trabalham com comunicação. Então nem sempre esse termo fake news foi utilizado para aquela mídia mais ou menos, que fica no porão numa casa, que fica escondido lá no buraco e que é especialista em criar factoides. E para finalizar toda essa história, a internet ela ainda contribuiu para a proliferação das fake news. A internet para fake news foi como se fosse um grande bolo. Pensa um bolo de 20 metros, feito para o aniversário da cidade e colocassem uma bomba capaz de explodir Tóquio dentro dele. Ele ia espalhar pedaços por toda a cidade. E esse é o poder de proliferação da fake news, é fazer com que ela se estenda para todo lugar. Muita gente pensa que é muito fácil identificar uma fake news, mas não é assim que funciona. O mais indicado a se fazer é procurar um portal, ou procurar algum jornal, ou procurar algum meio de comunicação que tenha alguma fonte confiável. Porém, a gente está inundado no meio de tanta informação depois da chegada da internet. Preguiça. Me dá oi aqui. Olha quem tá aqui. Essa é a preguiça. Vamos lá. Eu poderia muito bem chegar aqui e dizer para te acessar algum site com fontes confiáveis, ou um site famoso que já é conhecido por ter uma certa credibilidade no jornalismo. Isso de fato faz sentido. O grande problema é que a gente está envolto no meio de tanta informação que muitas vezes a gente acaba se perdendo. A gente não sabe mais o que é real e o que não é. Muito porque portais grandes também cometem muitas besteiras e portais pequenos às vezes não. Então isso é muito relativo. Um ponto de análise para que tu analise se a notícia é verdadeira ou falsa é que nem sempre a notícia ela é opinativa, nem sempre tem a opinião de alguém nessa notícia, e nem sempre ela afirma que o fato aconteceu. Outro ponto que uma notícia sempre traz também, uma notícia que de fato faça sentido, é que ela sempre tem uma ou mais fontes. Quanto mais fontes uma notícia tiver, quanto mais gente falou para aquela reportagem, mais chance de ser confiável aquela notícia tem. Também consulte sobre a vida do jornalista que fez aquela notícia. Tente entender o histórico dele, tente ver onde ele estudou, tente aprender por onde ele já passou e o que ele já fez. Um outro ponto de análise para saber se uma notícia ela é verdadeira ou não é quando ela não te faz feliz. Apesar de ter estudado publicidade e propaganda, eu fiz muitas cadeiras com a galera de jornalismo. Inclusive, saudades, galera da comunicação da UX, vocês moram aqui no meu coraçãozinho juvenil. É que o jornalismo é a arte de dizer verdades inconvenientes. Uma notícia ela não existe para te agradar. Ela existe para te contar o que está acontecendo no mundo e para te fazer refletir. Isso acaba criando um fenômeno que eu nomeei de fake news, onde muita gente acaba criando carinho por um veículo de comunicação que fala o que ela quer ouvir
E ela acaba desmoralizando, acaba tirando a verdade das notícias que falam coisas das quais ela não concorda. Eu não tô dizendo que o portal que essa pessoa segue tá errada. O que eu tô dizendo é que é importante que a gente busque muitos locais de informação para que a gente não fique atrelado a uma só ideologia, a uma só forma de pensar. E é importante que essas notícias sejam buscadas para inúmeros casos. Então, cuidado com veículos que elogiam tua posição política e falam mal da outra. Cuidado com veículos que só batem no outro time e falam bem do teu. Cuidado com veículos que dizem que só a tua religião tá certa. A notícia, ela não é um dia de passeio no parque. A notícia é um dia de passeio no trem fantasma. Então cuidado se o acompanhamento de tuas notícias ele se dá só por um site. E cuidado também com a veracidade das informações, porque tu pode estar compartilhando mentiras em redes de conversa, em redes sociais e para pessoas que não têm a capacidade de analisar essa notícia e que acabam acreditando em tudo que é besteira que tu lê por aí. Muita gente acha que o que tá lá é verdade. O problema é que durante muito tempo as redes sociais elas se esqueceram de passar um pente fino nas informações e elas deixaram que as fake news inundassem a timeline das pessoas. Hoje em dia as redes sociais até tentam controlar isso. O Facebook tem um programa para isso, o Twitter também tenta fazer isso, mas a verdade é que elas deixaram chegar nesse ponto. Então elas também têm sua parcela de culpa nesse caso. E tu, quantas fontes de informação tu utiliza para se atualizar? Tu costuma pesquisar a fonte dos sites que tu lê ou tu simplesmente lê e compartilha? Como tu lida com a fake news? Deixa aqui nos comentários. Bom, agora eu vou falar sobre duas fake news muito absurdas para exemplificar para vocês um pouco do mal que elas causam. Bom, para trazer alguns exemplos de fake news também, não só falar sobre, mas também ilustrar isso, eu trouxe duas fake news aqui que bombaram nas suas épocas. Uma delas é minha fake news predileta. Eu amo ela e eu amo quem lançou ela. Inclusive, eu sei que a gente não deve encorajar a fake news, mas essa é incrível porque ela não impacta tanto assim no funcionamento das coisas. Bom, eu gosto muito dessa primeira fake news porque ela é sobre futebol e eu sou apaixonado por esporte. Eu acompanho até beisebol. Muita gente conhece essa fake news, mas eu acho que nem todo mundo sabe quando ela surgiu. Eu tô falando da primeira frase desse vídeo. Se vocês soubessem o que aconteceu na Copa de 98, ficariam enojados. Nessa fake news, o suposto jornalista Ginter Schwarzer, tá bom meu alemão, né? Revelou que alguns jogadores da seleção brasileira de 98 receberam grana da patrocinadora de materiais esportivos da seleção para que o Brasil entregasse aquela final para a França. E que, em troca, o Brasil receberia a Copa de 2002. Olha, se a gente olhar de forma superficial, ela até faz algum sentido porque o Brasil perdeu a Copa de 98 na França e venceu a Copa de 2002 na Coreia e no Japão. O que acontece é que essa notícia acabou sendo recompartilhada e só foi atualizada em outras Copas do Mundo que o Brasil também perdeu. Então, 2006, 2010, 2014, 2018, essa matéria foi reescrita com outros jogadores. Então, se na de 98 era o Roberto Carlos que ganhava a grana da Nike, e em 2010 era o Felipe Melo. O problema dessa matéria também é que ela cita outros jornais da época e ela também muda o nome de outros veículos. Ela fala que isso vai ser divulgado pela Gazzetta dello Futebol da Itália. Gazzetta dello Futebol. A segunda causou um pouco mais de problema, mas ela é até mais criativa do que essa. No ano de 1938, na véspera do Halloween, muitas rádios americanas anunciaram que o planeta Terra ia ser exterminado. A primeira informação é que foram avistados por telescópios que Marte estava sendo explodida e que um asteroide iria cair na Terra, acabando com toda a raça humana. Porém, a notícia acabou sendo atualizada e, ao invés de um asteroide, o que estava vindo para o planeta mesmo, era um disco voador recheado de alienígenas que iam dizimar a população mundial com armas de raio laser. Parece piada, mas isso causou um grande celeuma na época. Muita gente começou a passar mal, os hospitais ficaram lotados e teve gente que se prontificou e se alistou para ir para essa guerra contra os ETs. Ao final, se descobriu que na verdade isso era uma grande fake news e isso era uma criação de ficção. Uma radionovela do Orson Welles, que depois acabou se tornando história do livro Guerra dos Mundos do Herbert Wells. Giovanni, eu me interessei por esse mundo das fake news, acho que é muito legal estudar isso, quero conhecer mais, quero ter mais informações sobre falsas informações.
O que eu faço? Bom, eu vou te passar 2 livros bem interessantes sobre esse assunto e tem muito mais material por aí, tu encontra muita coisa pesquisando, até nos links que estão na descrição desse vídeo que me ajudaram a criar o roteiro para explicar isso para vocês. O primeiro deles é o Pós-Verdades, A Guerra contra os Fatos em Tempos de Fake News, do Matthew D'Ancona. O segundo é o Fake News, Quando os Jornais Fingem Fazer Jornalismo, do Christian e do Marlon de Rosa. No fim das contas, a desinformação e a informação cruzada causadas pela fake news geram um grande rebuliço para uma nação e até para um mundo. Muito porque as fake news são um sintoma muito grave para uma sociedade que já é doente. Para que esse cenário seja diferente, cabe somente a nós valorizar quem de fato faz um trabalho sério e quem traz a informação com fontes e com verdade. O jornalismo deve ser feito de forma séria e não por uma pessoa que só quer teu dinheiro e que não quer te levar de fato coisas irrelevantes para te fazerem pensar e para te fazerem ver como a realidade é de fato. Quem fabrica e compartilha fake news trabalha contra o progresso. Por isso, diminuir a relevância desse tipo de publicação faz com que a gente tenha um meio muito mais honesto. É por isso que não contribuir com essa rede suja de notícias falsas faz parte do nosso dever como cidadãos. O que eu poderia ter dito nesse vídeo e não disse? Que outras fake news também fizeram chamar a tua atenção. Eu vou ficando por aqui, mas vou pedir para que vocês se inscrevam nas redes sociais do canal que estão aparecendo aqui na tela e também vou pedir novamente para vocês curtirem esse vídeo, para vocês comentarem aqui sobre outros assuntos que vocês querem ver em pauta e também para se inscreverem no canal. Obrigado, um beijo.